Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Gisele. Bom dia, pessoal, mais uma semana aqui com a gente e vamos pro giro jurídico dessa segunda. O TST discute o uso de conversas de WhatsApp como prova para justa causa e o STJ reafirma o direito do leiloeiro à comissão após a arrematação. Também vamos ao Rio de Janeiro, onde irmãos foram condenados pela morte do contraventor Fernando Ignácio, e a São Paulo em uma decisão sobre reajustes abusivos em plano coletivo de saúde. No destaque Lolerer, o caso da maternidade no Piauí levanta uma pergunta sensível: o que a lei exige dos hospitais na proteção de recém-nascidos? E na análise disponível no portal da Lolerer, o tema é o fim da mídia física no PlayStation e a diferença entre comprar um produto digital e receber apenas uma licença de acesso. No final do episódio a gente volta para ver o que vocês andaram comentando na edição passada. Então, café na mão, fone no ouvido e bora entender como esses temas estão movimentando o direito no Brasil. E olha, pessoal, a prova de procuradoria pode cobrar decisões do STF e do STJ publicadas neste primeiro semestre. E você já sabe quais são os entendimentos que realmente têm chance de aparecer? É por isso que entre os dias 20 e 27 de julho acontece a semana de atualização da revisão Ensino Jurídico, 6 meses em 7 dias. Serão aulas 100% gratuitas, preparadas para transformar as principais novidades jurisprudenciais do semestre em conteúdo direto e estratégico e voltado ao que as bancas costumam exigir. É a oportunidade de revisar os novos posicionamentos dos tribunais superiores, conhecer as principais apostas para as próximas provas e estudar com mais segurança. Para participar gratuitamente, é só clicar no link que está na descrição e fazer a sua inscrição. E vamos com o nosso giro jurídico. A primeira turma do TST considerou ilícitas as provas usadas para justificar a dispensa por justa causa de uma supervisora da Nadua Comunicação, que foi demitida durante a gravidez e garantiu indenização pelos salários do período de estabilidade gestante. A empresa alegava que, durante manutenção em computadores, um técnico encontrou conversas no WhatsApp Web em que a trabalhadora teria repassado senhas e informações sigilosas a ex-sócios, além de fazer comentários ofensivos à atual proprietária. O TRT2 havia mantido a justa causa, por entender que houve quebra de sigilo profissional. Relator no TST, o ministro Amaury Rodrigues, afirmou que o acesso ao aplicativo, ainda que circunstancial, configurou invasão de privacidade, pois o empregador não pode ler conversas privadas de empregados sem autorização. Como a falta grave se baseou exclusivamente nessa prova ilícita, a decisão foi unânime. A terceira turma do STJ reafirmou por unanimidade que o leiloeiro público tem direito à comissão quando a remissão da execução ocorre depois da arrematação do bem, ainda que antes da assinatura do auto, desde que o seu trabalho tenha sido concluído com resultado útil. O colegiado também reconheceu a legitimidade do leiloeiro para recorrer como terceiro prejudicado quando a decisão atinge diretamente a exigibilidade de sua comissão. No caso, o TJSP havia afastado o pagamento por entender que, sem a assinatura do auto, a arrematação não estava formalmente concluída. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, explicou que a arrematação já se configura com a aceitação do lance e o depósito do preço, enquanto o auto apenas documenta e consolida seus efeitos. Para o STJ, condicionar a comissão à assinatura do auto transferiria ao leiloeiro o risco de fatos posteriores à conclusão do seu trabalho. O Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condenou os irmãos Pedro Emanuel e Otto Samuel pelo assassinato do contraventor Fernando Ignácio, ocorrido em novembro de 2020, no Recreio dos Bandeirantes. Pedro Emanuel foi condenado a 32 anos, 9 meses e 18 dias de prisão, e Otto Samuel a 31 anos, 5 meses e 6 dias, ambos em regime inicialmente fechado. Segundo a denúncia, os executores ficaram escondidos em um terreno vizinho ao L. Rio e usaram fuzis para disparar contra a vítima, que foi atingida na cabeça após retornar de helicóptero de Angra dos Reis. Na sentença, o juiz Thiago Portes destacou a frieza e a violência da ação, além do fato de o crime ter ocorrido na presença da esposa da vítima. A defesa informou que pretende recorrer. A 45ª Vara Civil de São Paulo declarou abusivos os reajustes por sinistralidade de 34,9% e 29,9% aplicados pela Sul América a um plano
plano coletivo por adesão de uma beneficiária idosa e determinou a substituição pelos índices da ANS para planos individuais. A consumidora alegou que os aumentos aplicados em 2023 e 2024 elevaram a mensalidade de R$ 5.591 para R$ 9.798, sem justificativa técnica. Reconhecida a relação de consumo e invertido o ônus da prova, a perícia atuarial concluiu que não foi possível apurar base técnica para os percentuais, porque documentos essenciais não foram apresentados. O juiz Rogério Aguiar Munhoz Soares julgou a ação procedente, mandou restituir os valores pagos a mais de forma simples, observada a prescrição trienal e condenou a operadora a custas, despesas e honorários. A decisão é de primeira instância e cabe recurso. E vamos com o nosso destaque do dia. O caso ocorrido na maternidade Dona Evangelina Rosa, em Teresina, levantou uma questão jurídica central. O que a lei exige de uma maternidade quando um recém-nascido é retirado do quarto para o suposto procedimento de rotina? No dia 6 de julho, uma técnica de enfermagem que não estava trabalhando teria se apresentado à família e informado que levaria a recém-nascida para exames, entre eles o teste do pezinho. Minutos depois, deixou a sala sem a criança, entrou em um banheiro e saiu com outra roupa. A tia da bebê desconfiou, abordou a profissional e encontrou a recém-nascida dentro da bolsa. A investigada foi presa preventivamente em 8 de julho. O caso é apurado pela Polícia Civil do Piauí como tentativa de sequestro. A defesa afirma que a profissional enfrenta graves problemas psiquiátricos, com diagnóstico anterior compatível com transtorno psicótico. Em entrevista à Lolerer, a advogada Paloma Gonzalez, especialista em direito de famílias e sucessões, destacou que havia vulnerabilidades simultâneas, a recém-nascida e a mãe, uma adolescente de 14 anos, no período imediatamente posterior ao parto. A Lei 11.108 de 2005 garante à mulher a presença de acompanhante durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto imediato. Já o artigo 12 do Estatuto da Criança e do Adolescente assegura a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável durante a internação da criança. Essas regras não significam acesso irrestrito a áreas técnicas, mas indicam que a separação entre bebê e família precisa ter justificativa. A família pode perguntar qual exame será feito, para onde a criança será levada, quem é o profissional responsável e se o acompanhante pode seguir junto. Paloma também chama atenção para o artigo 10 do ECA, que obriga hospitais e estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes a manter alojamento conjunto, permitindo que o recém-nascido permaneça com a mãe. Ou seja, o padrão legal é a permanência do bebê junto à mãe. A retirada é exceção. A maternidade negou falha de segurança e informou possuir leitores faciais, portas com senhas, códigos de acesso e profissionais treinados. Mas para a advogada, a apuração ainda precisa esclarecer como uma profissional de folga conseguiu circular pela unidade e acessar a área materno-infantil. A eventual responsabilidade civil do hospital não é automática. Depende da verificação de falha na prestação do serviço, do dano e do nexo entre uma coisa e outra. Será necessário apurar quais controles existiam, se foram seguidos, quem autorizou o acesso e como ocorreu o deslocamento da bebê. A conclusão é que a presença da família é importante, mas não substitui o dever institucional de segurança. A proteção integral da criança começa quando a maternidade sabe quem entrou, quem está trabalhando, quem levou o bebê, para onde ele foi e quem foi informado. E a análise de hoje, que já está disponível no portal da Lolerer, é assinada por Camila Betanin. O tema central é o que o consumidor realmente adquire ao comprar um jogo digital, especialmente diante do anúncio da Sony de encerrar a produção de mídias físicas para os novos jogos de PlayStation a partir de janeiro de 2028. A Sony informou que os novos títulos passarão a ser vendidos apenas em formato digital, pela PlayStation Store ou por revendedores parceiros que comercializarão códigos no lugar de discos. Jogos lançados antes da mudança não serão afetados e as coleções já formadas continuarão funcionando. A justificativa da empresa foi a mudança nas preferências de consumo. No Brasil, a reação foi rápida. A deputada federal Erika Hilton apresentou representação à Secretaria Nacional do Consumidor pedindo apuração dos impactos da medida. Depois, o Procon de São Paulo se manifestou e um projeto de lei foi protocolado na Câmara dos Deputados para alterar o Código de Defesa do Consumidor. A análise
análise destaca que a migração para o digital por si só não é necessariamente irregular. O ponto é que essa transição precisa respeitar o Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à informação clara, a liberdade de uso do produto adquirido e a preservação de funcionalidades já disponíveis. O núcleo jurídico da controvérsia está na diferença entre propriedade e licença. No direito brasileiro, o uso de programa de computador é estruturado como contrato de licença, conforme o artigo 9 da Lei 9.609 de 1998. E o marco legal dos jogos eletrônicos, a Lei 14.852 de 2024, define jogo eletrônico como obra audiovisual interativa desenvolvida como programa de computador. Isso significa que o jogo eletrônico é tratado como software, e software se usa por licença. Quem compra um disco adquire a propriedade do suporte físico, que pode ser revendido, emprestado ou doado, embora não se torne titular da obra. Já quem compra uma licença digital adquire um direito de acesso condicionado aos termos da plataforma, vinculado à conta do usuário e dependente da continuidade da loja e dos servidores. Essa estrutura não deixa o consumidor sem proteção. O Código de Defesa do Consumidor garante informação adequada e clara, exige oferta precisa e ostensiva, veda publicidade enganosa e considera nulas cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou contrariem a boa-fé. A discussão também se conecta ao movimento internacional Stop Killing Games, criado após a Ubisoft retirar The Crew do catálogo e desligar seus servidores, tornando o jogo inutilizável mesmo para quem já tinha cópia física. A proposta do movimento não é exigir suporte online eterno, mas defender uma saída viável quando o fornecedor encerra serviços necessários ao funcionamento do jogo. No Brasil, o projeto de lei 3.612 de 2026 tenta levar essa discussão ao Código de Defesa do Consumidor. O texto propõe considerar abusivas práticas como interromper serviços essenciais ao funcionamento de jogos, ocultar dependência de servidores e inserir cláusulas que permitam destruir, bloquear ou inutilizar jogos adquiridos. Também prevê informação prévia sobre conexão, prazo mínimo de suporte de 2 anos, aviso prévio de 180 dias e alternativas como funcionamento offline, servidores comunitários ou reembolso. A análise ressalta, porém, que o projeto ainda está em fase inicial de tramitação e não produz efeitos jurídicos. Também esclarece que o marco legal dos jogos eletrônicos não obriga hoje fornecedores a oferecer patch offline, servidores comunitários ou reembolso proporcional ao encerrar serviços. A conclusão é que o fim da mídia física no PlayStation não cria o problema da propriedade digital, apenas o torna mais evidente. O debate não está em transformar licença em propriedade, mas em definir quais deveres de informação, transparência e continuidade devem ser exigidos de quem vende acesso, e não uma coisa física. E esse é apenas um pequeno resumo dessa análise que está completa lá no nosso portal. Para você conferir ela na íntegra, é só clicar aqui no link da descrição. E se você é advogado e quer ampliar sua presença online com uma leitura própria sobre temas jurídicos atuais, envie seu texto também pelo link na descrição. Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado por ter escutado a gente até aqui. E vamos ver o que vocês andaram comentando na edição de sexta-feira. A Ana comentou a respeito do sorteio. Ela falou o seguinte: agora uma pergunta, eu vou precisar deixar o perfil aberto para participar? Marquei vocês hoje e me veio esse questionamento. Então, Ana, algum de nós tem que ter compartilhado o stories, seja a Lolerer, a Gisele ou eu. E para isso a gente tem que ver os stories. No caso, você seguiu a Gisele lá, ela compartilhou seus stories e tá tudo certo. E olha, pessoal, se você ainda não tá participando, na quarta-feira a gente vai anunciar aqui quem ganhou. Para participar do sorteio da caneca e do café, é só compartilhar esse podcast nos stories do Instagram e marcar eu, o Vitor e a Lolerer. Os arrobas estão aqui na descrição do episódio. No mais, eu quero agradecer o Reinaldo, a Dali Viegas, o Rômulo, Emily, Adriele, Sheila, Bela, Andrei, Rai e Diogo Lemos, que comentou na edição passada. Muito obrigado, pessoal. E não esquece de se inscrever na nossa newsletter que chega de segunda a sábado no seu e-mail. O link tá aqui na descrição do episódio. E segue também o programa no seu agregador de podcast favorito e avalie o programa com 5 estrelinhas. Por hoje é isso, pessoal. Obrigada a todo mundo que começou a semana aqui com a gente. E para começar a semana com chave de ouro, vamos para a frase do dia. Ou você faz tudo o que é preciso para vencer, ou aceita que alguém mais preparado ocupará o seu lugar. Uma ótima segunda, boa semana para vocês. Até amanhã.